das pessoas em saber diferenciar uma orquídea epífita do uma orquídea terrestre, do uma orquídea rupícola, e isso são os hábitos vegetativos delas, né? Como que elas crescem na natureza, o que elas necessitam, né? Quando a gente sabe distinguir uma coisa da outra, essa planta é o quê? Ela é terrestre? Ela é rupícola? Ela é epífita? Facilita muito a forma de cultivo de vocês, tá? Então, assim, antes de começarmos a live, Mia, vem cá, não come minha azaleia, vem aqui. Eu quero mostrar pra vocês aquela fal, né? Vem cá. Quero mostrar pra vocês aquela Phalaenopsis. Olha a tutuquinha, gente. É a Phal Lobe. Olha o labelo dela como dança, ó. Essa é a Phal Lobe. Minúscula. Ela é uma orquídea epífita, porque na natureza as suas raízes estão grudadas em alguma coisa, né? Estão nas entramas, assim, dos troncos das árvores, nos cantinhos. Então, as epífitas são a grande maioria das orquídeas, tá? Então, isso já facilita muito. Geralmente, a que nós cultivamos em casa, Phalaenopsis, Cattleyas, Oncidiums, Dendrobium, Denphal, são as epífitas. Então, a maioria são epífitas, tá? As rupícolas são aquelas que na natureza a gente encontra nas pedras, nas rachaduras das pedras. Elas nascem ali, elas são muito resistentes, porque elas não precisam de muita coisa para crescer. As rupícolas, elas são altamente resistentes à luminosidade. E elas são muito fortes, porque elas nascem daquele rachadinho da pedra, sobrevive dos fungos micorrízicos que estão ali, que surgiram ali, e são muito poderosas, porque precisam de pouco para sobreviver. Hoje em dia, muitos produtores cultivam as rupícolas em substrato, tá? Hoje a gente encontra muita lélia cultivada em carvão e casca de pinos. Então você pode sim cultivar rupícola com substratos com muita drenagem. Então você já sabe que as rupícolas são bem tolerantes à alta luminosidade e que hoje em dia vem se utilizando substratos com alta drenagem para cultivá-las. Um exemplo, a lélia, tá? A lélia a gente cultiva como uma catleia, tá bom, gente? Bom, então eu vou repetir para vocês as mais tradicionais das epífitas, que são aquelas orquídeas que as raízes agarram nas coisas, agarram nas paredes, agarram nas telhas, agarram nas madeiras, né? É aquela que a raiz está exposta, é aquela que tem uma raiz especial envolta por uma espuma, tá? Essa espuminha branca aqui, ó, chamada de velame, tá? Que absorve nutrientes, absorve água, é uma esponja que protege a raiz. A raiz é aquele fiozinho que fica dentro do velame. Todas as orquídeas, todas as raízes têm velame? Nem todas, tá? Mas é uma característica das epífitas, tá? Das epífitas. Então, quando nós vamos falar de Phalaenopsis, Oncidiums e seus híbridos, tá, gente? Oncídio, você engloba aí Odontoglossum, você aquelas Miltônias, você engloba tudo, tá? Phalaenopsis, Cattleya, Oncídios e seus híbridos, Dendróbios, todos eles, tá? Todos eles. Denphal, deu uma travadinha, mas voltou, né? Ok? Essas, gente, são aquelas que geralmente são mais fáceis de cultivar, tá? Então, a característica principal de uma orquídea epífita é que você vê as suas raízes livres. Você vê as suas raízes agarradas em alguma coisa. É muito comum a gente encontrar na nossa casa ou até na natureza as raízes encostadas em várias coisas que você fala, puxa vida, como essa raiz grudou aí, né? Entra dentre os telhados, entra na parede, porque a raiz é muito poderosa. Tá bom? Então, essa é uma Phal Lobe, bem petitiquinha. Vejam que a característica dela, gente, é praticamente não ter folhas,
tá? Essa não é orquídea raiz. Essa é uma Phalaenopsis, de folhas pequeninas, de flores pequeninas e que geralmente perde as suas folhas em uma estação do ano, tá? Bom, deixa eu devolver ela pro cantinho dela e pegar vocês aqui para eu mostrar uma coisa muito interessante. Vem cá comigo. Ó, essas minhas phals estão nessa parede há muito tempo, tá? Quem me segue sabe que essas Phalaenopsis vieram para cá, a maioria delas, debilitadas, tá? Então, o que acontece? As raízes vão crescendo, gente, e vão grudando na parede. Por quê? Porque a parede, ela é geladinha e ela guarda a umidade. Então, é um local mais fresco. Onde é mais fresco, a raiz vai no sentido da umidade, do frescor. Essa linda aqui, o vasinho ficou pequeno para ela. Olha o tamanho da planta e olha o tamanico do vasinho, gente. O vasinho é super pequenininho, ó. Só que ela tá tão bem aqui, ficou desproporcional? Ficou. A planta tá grande pro vasinho. Mas a planta tá feliz, Juliana? Não tá muito apertado? Não, gente. A Phalaenopsis gosta disso que vocês estão vendo. Quanto mais livres estiverem as suas raízes, olha só, ela mesmo busca a umidade, gente, olha. Quanto mais descabelada estiver, quanto mais livres estiverem as raízes, mais felizes as epífitas estarão, tá? Olha o que a raiz fez, gente. Está vendo isso aqui? A raiz está com tamanha força. Ela entrou aqui, ó, tá até fofo. Eu não consigo mexer nesse vasinho, gente. Aqui atrás tá cheinho de raízes, tá? Aí você me pergunta, Ju, mas as raízes que estão expostas das orquídeas epífitas ficam feias, ficam com características de murchas, desidratadas. O que eu faço? Gente, é muito comum. Tá? Quando nós temos um ambiente com baixa umidade relativa do ar, essas raízes ficam com essa característica de desidratadas, mas elas estão com pleno vigor, gente. Olha essa planta que interessante. Olha isso. Vem comigo. Ela foi, suas raízes subiram sozinhas e entraram aqui nessa fenda, ó. Olha isso, gente. Olha lá. Elas foram para cima em busca da umidade que elas necessitam. Aqui eu tenho outro exemplo, ó. Um vaso bem bonito. As raízes saíram para fora do vaso porque ela não quis entrar aqui dentro. Ela saiu para fora do vaso e ela veio circundando, entrou aqui no meio e foi subindo, gente. Olha lá. Então, muitos seguidores do Orquideomania me questionam sobre esse sentido. Ju, as raízes da minha phal estão indo todas para fora. O que eu faço, Ju? Eu tenho que replantar? Não, gente. Deixe as raízes buscarem o que elas querem. Deixe as raízes livres. Não tem problema as raízes ficarem para fora do vaso, porque na natureza, gente, é isso que acontece. Na natureza você não vê uma orquídea epífita plantada dentro de um substrato. Na natureza a gente vê as raízes das epífitas dessa maneira aqui, ó. Imagina que isso aqui é uma árvore, é exatamente assim que as raízes ficam na natureza. Tá? E existe um ciclo de raízes. Enquanto a gente tem raízes novas que são mais clarinhas, nós temos as raízes antigas que são mais escurecidas. Mas essas raízes estão mortas? Não. Estão vivas, só são raízes mais velhas. E é muito comum, então, as raízes que estão fora do vaso secarem mais rápido que as raízes que estão dentro do vaso. É aí que a gente tem que acertar a mão, tá? É aí que a gente tem que acertar a mão. Por quê? Se você tem raízes dentro do vaso
e tem bastante raiz para fora do vaso, você há de convir comigo que, se você molhar demais o seu vaso, as raízes que estão aqui dentro vão apodrecer, tá? Tudo raiz, gente. As raízes que estão aqui dentro vão apodrecer, ok? E as raízes tendem a ir para fora buscando liberdade, fugindo dessa umidade excessiva. Deu para vocês compreenderem o que eu quero dizer? A raiz das epífitas, elas não estão acostumadas, gente, a ficarem molhadas o tempo todo. Como as raízes das epífitas na natureza estão expostas, elas estão geneticamente adaptadas a essa secura. O velame que existe nessas raízes é justamente para isso. Essa esponja protetora, ela absorve a umidade e dá resistência para aquela raiz viver bem. Quando você coloca uma raiz dentro de um substrato, de uma epífita, e mantém aquilo molhado o tempo todo, o risco de apodrecimento é muito grande. Então, quando você plantar uma catleia, quando você plantar um oncídio, quando você plantar um dendróbio, quando você plantar um denfal, e você vê que aquelas raízes estão indo para fora, deixe-as irem para fora. É isso que a sua orquídea está precisando. É isso que a sua orquídea quer. Nada de pegar aquela planta, pegar aquelas raízes e batumar dentro do vaso. Vou mostrar um exemplo para vocês que é muito bonito, tá? Inclusive, eu ganhei do Ninfa Atelier, né? Eu tenho o maior xodó por isso daqui. Maior xodó do mundo. Quando eu recebi em casa, foi em novembro, tá? Foi em novembro de 2020. Ele é de Minas Gerais, mandou de presente para mim e participou do meu vídeo Descomplicando Orquídeas, do meu curso online. Eu fiquei tão maravilhada, ela não tinha tudo isso de raízes, e eu perguntava para mim, será que eu vou acertar a mão na rega dessa epífita? Será que ela não vai ficar desidratada? Será que eu tenho que mergulhar essa bola de coquedama dentro de uma água e deixar de molho? Fiquei com medo realmente, fiquei com medo de não dar certo. O que eu fiz? Fiquei pensando, nós estamos lidando com orquídea epífita. Oncidium é uma orquídea epífita. Sendo epífita, eu não posso deixar as raízes que estão aqui dentro encharcadas. Então eu já liguei minha anteninha, falei, bom, eu vou molhar como eu molho todas as minhas plantas, na mangueira. Então, eu coloco de molho esse coquedama? Não. Só recebe a água da mangueira como todas as outras plantas, tá? E aí as raízes foram buscando o externo. As raízes de dentro desse coquedama vieram todas para fora, gente. Mas por que faz isso? Porque é como a epífita se comporta, se manifesta. Toda raiz de orquídea epífita, gravem isso, vai buscar liberdade. Toda raiz de orquídea epífita vai buscar fugir do excesso de umidade. Vocês, meus seguidores, não esqueçam nunca mais isso. E compartilhem essa live no perfil de vocês, para a gente ajudar os amigos que perdem orquídeas por conta de água demais. Então vamos repetir? Phalaenopsis, oncídios e seus híbridos, Dendrobium, Denfal, Catleia, Vandáceas, todas elas são epífitas. Sendo assim, elas gostam das raízes livres. Sendo assim, quando você vê as raízes saindo do vaso, saindo do coquedama, deixe-as. Deixe seguir o seu rumo. Eu não preciso mudar de vaso, Juliana? Não precisa, gente. As raízes vão em busca do que elas querem. Geralmente, galera, as raízes buscam a umidade e a haste floral busca a luz. As folhas buscam a luz. Então, geralmente, você vê a raiz para trás, grudada na parede, grudada no pallets, e você vê as folhas e a haste floral buscando a luz. Saca? Então, aquela vanda que grudou na parede da sua casa,
e a planta tombou para frente, por que ela fez isso? As raízes buscaram a umidade e o caule da Wanda tombou buscando luz. Aonde tem luz é para onde a haste floral vai nascer. Você já percebeu que uma haste floral ficou torta? Você tinha uma haste floral nascendo para lá, aí você mudou a planta de posição, ela fez assim, ó. Ficou torta e ela não endireita mais, tá? Ela tava para cá, você virou, ela fez assim. Não só a haste floral, o pseudobulbo faz isso, o caule faz isso, tá? Então, dentre as epífitas, vocês já aprenderam um macete, vocês já aprenderam a sacada, tá? A maioria das orquídeas são epífitas. As mais tradicionais são epífitas. Juliana, e a terrestre? Gente, a terrestre hoje, a mais popular, vamos falar, Cymbidium, tá? Phaius, baunilha, tá? Só que hoje em dia, quando falamos em orquídeas terrestres, a gente esquece que orquídeas terrestres na natureza, vejam bem, deixa eu pôr ela no lugar. Se eu mudar a posição, vai entortar a haste. Peraí, Juliana Garcia, peraí. Onde eu pus minha água, gente? Peraí. Orquídeas terrestres, gente, na natureza, não significa que aquela Cymbidium, a natureza fez um buraco e colocou Cymbidium dentro. Na natureza, as orquídeas terrestres estão sobre o solo, rico em nutrientes, rico em matéria orgânica, rico em folhas. É uma mistureba de substratos. Não é pegar uma orquídea terrestre e colocar na terra. Está sobre o solo, rico em nutrientes, rico em poeira, em cocô de passarinho, em folhas secas. Aí as raízes vão buscando a umidade conforme a necessidade. Muitas vezes as raízes nascem assim, outras nascem assim. Vai depender de cada plantinha terrestre, tá? A dica para as orquídeas terrestres é que vocês não plantem só na terra, que vocês façam, imitem a natureza. Mistura terra vegetal com carvão, com casca de pinos, com chips de coco, com substrato fofinho, com casca de arroz carbonizada, faz aquela terra cheia de coisa. Mistura uma colher de farelo mágico Forte-Risa. Faça uma terra fofa, uma terra rica. É isso que a orquídea terrestre precisa. E por que a maioria das pessoas não tem sucesso com orquídeas terrestres? Porque plantam errado. Porque escuta terra, terrestre, terra, pega um vaso com pouca drenagem, bota a terra e soca a planta dentro. Molha, passa um tempinho, a planta começa a amarelar suas folhas, começam a cair as folhas e aí você fala: o que eu estou fazendo de errado? Plantou errado. Aí não há adubo que dê conta, né? Não há. Você pode usar o melhor produto do mundo que não vai dar conta. As folhas vão amarelar e cair. Por quê, galera? Porque as raízes estão apodrecendo. Planta que tem raízes apodrecendo, a sua tendência é perder folhas, apodrecer pseudobulbo, apodrecer caule. A maioria das pessoas que perdem Phalaenopsis, que perdem Cattleyas, que perdem Oncidio, que perdem Cymbidium, é porque regou demais. Então vamos aprender essas coisas. Se nós falamos que epífitas precisam de raízes livres, o que você vai buscar para plantar as suas epífitas? Vamos lá?
O que passou na tua cabeça agora? Digita para mim. O que você, que está assistindo essa live, escolheria para plantar as suas epífitas a partir de hoje? Escrevam para mim. O que você escolheria para plantar as suas orquídeas terrestres a partir de hoje? Vamos ver se vocês entenderam o espírito da coisa. Tá? Vou dar minha sugestão. Que tal as epífitas serem plantadas em coquedamas, em vasos de barro com bastante drenagem, cachepôs de madeira, troncos, árvores. Exatamente, gente. Juliana, mas eu tenho muito medo de escolher o substrato. Quando você eu escolhi um vaso, Ju, escolhi um vaso de plástico. Eu tenho medo de escolher o substrato. Gente, a questão do substrato para as epífitas é bem simples, tá? Você já sabe o que é epífita, não sabe? Agora fica muito mais fácil. Vocês já sabem isso, madeira, vasos de madeira, isso mesmo, troncos. Parabéns, pessoal, é por aí, tá? Você não pode deixar de lembrar que vasos de plástico também são bons, desde que você coloque boa drenagem, desde que você faça furo nos vasos, tá? Se você não tem acesso a cachepôs, improvise. Pegue teu vaso de plástico, fura bastante, ok? O substrato, com boa drenagem, dá o mesmo efeito, tá? Quem não tem acesso a cachepôs, quem não tem acesso a troncos, podem optar pelo plástico, desde que façam bastante drenagem, tá bom? A questão do substrato é bem simples. Escolheu o vaso para epífita? Que substrato eu vou escolher, Ju? Agora complicou a parada. Bom, se você mora numa região muito quente, onde tudo esturrica, muito abafada, onde tudo seca rápido, você tem que escolher um substrato que retenha um pouco mais de umidade. Então, a minha sugestão é que você faça um mix, que você misture carvão, casca de pinos, que você misture um pouquinho de esfagno desfiado, que você misture um pouquinho de chips de coco, faça um mix, mas atenção, tem que ter drenagem. Independente do substrato que você vai escolher, tem que ter drenagem, tá? Você pode morar no lugar mais quente do planeta Terra, tem que ter drenagem, tá bom? É lei no cultivo de orquídeas. Se você mora numa região onde é muito úmido, você pode escolher qualquer vaso para epífita que tenha drenagem, mas o substrato você vai escolher um que retenha menos umidade. Você vai escolher argila expandida, você vai escolher isopor misturado com argila, você vai escolher carvão, casca de pinos em pedaços grandes misturado com isopor. Então você vai deixar de lado o esfagno, você vai deixar de lado o chip de coco, porque esses retêm mais água, entende? Então, lei do cultivo de epífita, lei, independente de alta umidade, de baixa umidade, de calor ou de frio, o vaso tem que ter drenagem. Furos, vazão de água, tá? Lei, isso é lei. Se é calor demais, se é tempo seco, substratos que retenham mais água. Se é local muito úmido, substrato que retenham menos umidade. Juliana, eu gostaria de saber mais sobre substrato. Ok, nós temos vídeo no canal do YouTube onde eu falo só de substrato. Tá lá grátis para você assistir. Acabando essa live, você vai pro YouTube, se inscreve para receber os vídeos que a gente posta lá, tá? Tem um exclusivo sobre substratos, qual escolher, tá? Terrestres. É lei no cultivo de orquídeas terrestres que o vaso tenha drenagem. Só que você não precisa fazer muitos furos em volta. Você não vai plantar um cimbídio num cachepô de madeira, vai? A terra vai cair toda. Geralmente as orquídeas terrestres nós plantamos em vaso de barro, nós plantamos em vaso de plástico, nós não plantamos em cachepôs, nós não amarramos em leque, nós não amarramos em toquinhos, compreendem? Mas tem que ter drenagem.
Então, você vai pegar um vaso de plástico ou um vaso de barro, colocar drenagem, pelo menos 2 dedos de drenagem, carvão picadinho, telha picada, pedra brita, o que for, o que tiver bastante vazão. Coloca a drenagem e coloca o substrato que a gente falou anteriormente, aquele mix super rico, tá? Então, esses hábitos vegetativos, ser terrestre, ser rupícola, ser epífita, é de fundamental importância para você acertar o cultivo. Quando você não sabe que isso existe, você erra. E aí você começa a usar produtos de excelência e não ter resultados. Você acerta com um monte de orquídea, com aquela ali você não acerta. Aquela ali eu não consigo cultivar, Ju. Aquela cimbídea eu não sei cultivar, Ju. Agora ficou mais fácil. Você vai pegar essas dicas e vai colocar em prática. Não adianta só ouvir Juliana Garcia falar. Você tem que colocar em prática, porque senão não dá certo. Outra dica fundamental, gente, que eu não quero mais que vocês errem, tá? Quando você escolher um modo de cultivo, principalmente se você é iniciante, padronize, tá? Padronize. Não misture tipos de cultivo. Se você escolheu cultivar Phalaenopsis em cachepô de madeira, todos têm que estar no cachepô de madeira. Não misture cachepô de madeira com vaso de plástico, por conta da retenção da água. Não dá certo. Então, já que você vai dar um jeito nas tuas plantas a partir de agora, já que você vai acertar a mão no cultivo, comece certo. Padronização. Escolheu madeira? Vai todo mundo para madeira. Escolheu vaso de plástico? Vai todo mundo para o vaso de plástico. Isso vai fazer com que você não perca plantas, tá? Agora, se você já é um expert, se você já conhece o seu quintal, se você já domina a rega, beleza, beleza. Quando você pega essa manha, porque é uma manha, quando você pega essa manha, você pode misturar. Mas para quem não tem essa intimidade com as regas, fica muito difícil misturar vasos, tá bom? É uma dica importante. Bom, esclarecido tudo isso, eu vou responder uma pergunta de uma cliente, de uma seguidora, a respeito dos dendróbios. Vocês sabem que é época de floração dos dendróbios, né? E todos eles estão da pá virada. Então, gente, a cliente me perguntou o seguinte: Juliana, todos os dendróbios estão florescendo nessa época do ano? Sim. Sim. Deixa eu virar aqui. A maioria dos dendróbios estão florescendo nessa época do ano, sim. Só que nós não podemos comparar a floração de Maringá com a floração do Mato Grosso. Umas podem se antecipar e outras podem adiantar. Então, é época de floração dos dendróbios, agosto, setembro, outubro, novembro. Geralmente o dendróbio floresce após o frio, tá? E aí me perguntou o seguinte: Juliana, após a floração, virão os brotos? Essa é uma boa pergunta, tá? É uma boa pergunta. Gente, onde veio a flor, no nó que veio a flor, não vai vir o broto. O broto geralmente vai nascer lá na base, ó. Nesse caso, tá? O broto vem daqui da base. Quando não vira flor, o nó emite o broto. Aqui é broto, ó. Tá? Esse é um broto novo. Aqui são flores. Tanto o broto quanto a flor sai dos nós. Começam a vir uns olhinhos, ó, assim. Um monte de olhinho. Esses olhinhos, se você der pouca luz para a sua dendróbio, virão brotos. Se você oferecer bastante luminosidade, virão flores, como aconteceu aqui. Um monte de flor, um monte de flor. E uma FAO lá no meio, ó. Quem tá vendo a FAO lá? Ó, ó uma FAO perdidinha lá no meio, branquinha. Então, daquele nó que veio a flor, gente, não vai vir broto. Combinado? O broto virá de outro nó ou da base, tá? Vamos mostrar outro dendróbio. Outro dendróbio. Esse é um Stardust. Ó.
no mesmo pseudobulbo veio botões, vieram botões e um broto. Aqui é broto, ó, tá? E botões. Então, do nó que veio flores, não virão brotos, tá? Ou acontece igual tá acontecendo aqui. Vem cá comigo que eu vou te mostrar. Você nunca mais vai errar isso, hein? Vem cá comigo. Ou o broto, ó, as folhinhas caindo é normal, tá? Por conta da floração que isso acontece. Pinta e cai. Ou virão brotos lá da base, ó. Tô com 3 brotos da base. Geralmente, quando a florada é farta, a brotação vem da base, tá? É bem comum amarelar. Se amarelar depois da floração, você corta aqui, ó, entre nós e amarra em algum lugar, tá? Muito comum isso acontecer, não tem problema. Você corta e faz mudas. Só amarrar numa madeira, amarrar num vasinho. Aqui, Pierarte. Pierarte, essa muda foi o Márcio que fez, tá? Na técnica rocambole. Faz o pseudobulbo, enrola no vaso, né? Prende com grampo. Floração foi farta, não foi? Então daqui não vem broto novo. O broto novo vai vir daqui de cima, ó. Deixa eu... Gente, eu vou pegar um banquinho pra subir com vocês, pra mostrar pra vocês lá de cima, tá? Só não pode cair, né? Porque a Juliana Garcia adora levar uns tombos. Peraí, gente. Peraí. Vamos subir aqui. Pera. Vem cá. Ó. Vem aqui. Vocês estão vendo os brotos? Broto aqui. Aqui. Um monte, ó. Um monte. Ó. Ó. Um monte de broto. Por quê? Porque a floração foi farta aqui, ó. Tá? Ah, Juliana, eu não sei fazer muda. Gente, quando acaba... Essa parte mais antiga, ó. Essa parte de trás da planta não floresce mais. Essa não floresce mais. Essa parte você pode fazer muda. Você corta entre os nós, aqui, ó. Entre os nós. E enrola no vaso. Enrola. Tipo aqui, ó. Vem cá. Tipo aqui que eu fiz aqui, quer ver? Ó. E não é dendróbio isso, tá? Mas é um exemplo. Ó, enrolo no vaso, tá vendo? Faço um caracol. E aí você prende com grampinhos de arame. Ó, aqui eu também fiz, ó. Aqui dá pra ver bem. Ó, os grampinhos de arame. Estão vendo? É essa técnica aqui, ó. Você pode fazer com todas as plantas que tem nós. Ali tem 2 vasos que eu fiz. Isso você faz com todos os dendróbios de pseudobulbos longos, tá? Então, você pode fazer com Dendrobium perardi, você pode fazer com Dendrobium agregatum, você pode fazer com Dendrobium nobile, você pode fazer com Dendrobium lodigese. Todos os dendróbios que tem o pseudobulbo bem compridão e que tenha flexibilidade, você pode fazer essa técnica do rocambole, tá? Só que assim, para haste ficar, para o pseudobulbo ficar bem maleável, gente, hidrate. Então, quando você corta entre os nós para fazer a muda, você sela com extrato de própolis, deixa secar. Rapidinho seca, meia hora, tá? E aí você hidrata, molha bastante. Coloca numa bacia com água depois, deixa hidratar bem. A hora que o pseudobulbo estiver bem verdinho e maleável, você vai ver que ele vai encurvar com facilidade. Você faz isso, tá? Ó, você faz isso, enrola, tá? Enrola. Isso serve para muitas plantas, Eu vivo fazendo mudinha assim. Eu me divirto com esse tipo de cultivo, me divirto. Porque a gente multiplica as plantas com muita facilidade. Olha, gente, o Márcio tirou sarro de mim ontem. Olha aqui a minha produção de coentro. Vocês lembram quando eu adubei com coentro achando que era osmocote? Olha os meus vasos como estão. Olha, gente, olha as bolinhas de coentro. Ó, olha.
Tô plantando coentro, gente. Olha isso, galera. Minha casa tá lotada de coentro, gente. Todos os vasos têm coentro. Verdade, não tô mentindo não aqui. Tudo coentro, ó. Adubei achando que era osmocote. Olha que louca, né? Olha que louca. Gente, eu já me diverti tanto com essa história. Eu já dei tanta gargalhada por conta dessa história. Essa história correu a internet inteira. Adubação de Juliana Garcia, achando que era osmocote e era coentro. Tem coentro pra tudo quanto é banda aqui na minha casa. Bom, gente, aí me perguntaram mais uma coisa a respeito dos dendróbios. Ju, todos os dendróbios são cultivados da mesma maneira? Não. Mesmo porque são tantos dendróbios, tantos, que eu não sei nem metade, eu não sei nem um terço. Eu, Juliana Garcia, sei aqueles que eu cultivo, porque vocês sabem que tudo que eu ensino vocês é aquilo que eu já testei. O que eu não sei, eu fico de boca fechada, né? Então, assim, os dendróbios como Thyrciflorum, Agregatum, Amabile, Densiflorum, né? Tem vários. Esses dendróbios são um pouquinho diferentes. Eles não têm os pseudobulbos alongados como estes. E existe uma dica muito importante para você acertar o cultivo deles. O que foi, Mi? O que você quer? O que você quer, Tuta? Quer participar da live, Tu? Hoje, mãe. Quer participar, mãe? Deixa eu entrar aqui, mãe. Olha lá, todo mundo querendo participar da live. Assim, deixa eu ver se eu tenho algum outro dendróbio aqui. Pera aí, minha mãe vai sair. Pera aí, amor. Ó. Como? Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Como toda a planta epífita, continuando a live. Ó, imaginem comigo aí para vocês não errarem mais. Como toda a planta epífita, qual que é o segredo? Oi, Tuta! Oi. Vem dar oi pra mãezinha. Ó quem chegou aqui, ó. Meu carunchinho, ó. Ó que linda. Bom dia. Bom dia, linda. Não tenho aula nem hoje nem amanhã. Eita, maravilha. Não tem aula nem hoje nem amanhã, viu? Coisa boa. Deixa eu pôr vocês aqui no pedestal. Espera só um minutinho. Pera. Ó, vamos lá. Galera, como toda orquídea epífita, qual que é a regra? Substrato, vaso, piriri, pororó. Mas não tem uma dica importante que eu já passei em outras lives para vocês? Não pode enterrar o rizoma, lembram-se? Não pode enterrar o pseudobulbo, lembra-se? Não pode enterrar o caule. Juliana, eu não sabia disso. Pois é, mas não conta para ninguém. Se você aí que está me assistindo não sabia, tudo bem, agora você sabe. Isso que é importante. Se tiver plantado errado lá, terminando essa live, você vai lá e puxa para cima o que você enterrou, combinado? Então, resumão, não enterra rizoma, que é aquela cordinha que une os pseudobulbos, tá? Não enterra o caule e não enterra o pseudobulbo, pelo amor de Deus, combinado? Tá? Se você fez isso, não tem problema, vai lá e arruma, ok? Esse é o segredo para você nunca errar no plantio de dendróbio e de denfal. Você coloca o pseudobulbo, que é isso aqui, sobre o substrato, para fora. Gente, não é epífita? A epífita não está agarrada em alguma coisa? Acoplada em alguma coisa? Como que você me enterra o caule? Como que você me enterra o pseudobulbo? Não pode, estraga, mela. Sabe aquele oncidium que você tem em casa, que o pseudobulbo dele fica marrom? Sabe aquela catleia que não vai para frente de jeito nenhum? O rizoma fica marrom, o caule fica marrom. Caule não, o pseudobulbo fica marrom. É porque está enterrado na terra. É porque está enterrado no substrato. Tá? O que prende, então, Juliana, a planta no vaso? O que faz essa planta parar, já que eu não vou colocar o pseudobulbo dentro da terra, substrato? O famoso tutor. É para isso que foi desenvolvido o tutor. É para isso que a gente compra palitinhos. É para isso que a gente compra arames, para segurar a planta que não deve jamais ser enterrada dentro do substrato.
Então aquela Tirciflorum, aquela Densiflorum, né? Aquela Amabile, aquele Agregatum que não vai para frente de jeito nenhum. Dê liberdade para as raízes, tá? E dê liberdade para os pseudobulbos. Tá bom? Segredo, você nunca mais vai matar o seu denfal. Nunca mais, tá? Bom, gente, ontem eu ia fazer essa live para vocês, mas aí eu acabei descansando um pouco em casa, né? E não fiz live. Ó, é assim que o teu oncídio tem que estar, ó. Livre. Pra fora. Opa, gata. Pra fora. Sim, ó. Fora, 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 ó. Se você pega isso aqui e coloca aqui dentro, baubau juvenal. Baubau juvenal. Tua planta já era. Faz isso não, tá? Ô, gente, essa live foi tão completa. Essa live tem um livro gratuito para vocês. A minha cabeça, ela fica pegando fogo, né? O que eu vou falar para meus amigos? O que eu vou falar para meus amigos de importante? Aí eu leio as mensagens de vocês e faço resumão. E eu vi que vocês precisavam dessa live. Eu vi que muitos de vocês precisavam dessa live. E eu acredito que a grande maioria vai terminar essa live e vai arrumar suas plantinhas. Vai fazer ajustes, porque ajustes são necessários na nossa vida e na vida das plantinhas, tá? Não tenha vergonha de errar. Tudo bem se você errou, tá? Tudo bem, tá? Tá tudo bem se você já perdeu plantinha. Tá tudo bem se você adubou com coentro achando que era os mocote. Tá tudo bem, é só recomeçar, né? Isso vale para nossa vida, isso vale para a vida das plantinhas e isso faz toda a diferença. Recomece, se for necessário, peça perdão e recomece mesmo assim, tá? Não deixe a tua vida virar um bolo, né? Não coloque um piano nas suas costas. Viva leve, viva feliz. Aceite os seus erros, as suas limitações, que a gente vive muito mais gostosamente quando a gente aprende a respeitar os nossos limites, né? A errar e recomeçar, tá bom? Pode, a gente pode, viu? A vida é isso, recomeçar, errar, acertar, corrigir e assim vai. A gente tem oportunidade, isso é muito bom. Bom, gente, eu finalizo minha live, vou lá com a minha filhota agora, depois vou dar um pulo no orquidário, que a gente tá contando estoque, tá? O orquidário está trabalhando normalmente. Convido vocês a passearem pelo site, tem muita planta nova, muita catleia nova, muita vanda nova que chegou à nossa importação, bulbophyllums, o site está recheado de coisas novas. E eu sei que você vai me perguntar, aonde eu compro esses substratos? Gente, nós temos todos os tipos de substratos para suas plantas, substratos bons, de qualidade, que é fundamental para o cultivo. Tá? Não use substratos de baixa qualidade, porque a tua planta vai sofrer, tá? Então, bons vasos, boa madeira, bom substrato, boa adubação, faz toda a diferença, tá? Usem coisas de qualidade que a sua planta vai responder muito mais rápido. Bom, gente, qualquer dúvida, mande aí nos comentários, tá? Eu quero mandar um abraço especial nessa live para Eliane Nobre, que infelizmente perdeu a mãezinha dela. Eu acabei de ver a postagem dela, tá? Eu tenho o maior carinho pela mãe dela e por ela. Não as conheço pessoalmente, mas são minhas... Então, Eliane, um beijo no seu coração. Fique firme, fique forte, é vida que segue, tá? Que Deus conforte seu coração, tá bom? Tua mamãe cumpriu o que ela precisava aqui na Terra, tá? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Se você vai fazer alguma correção, tira foto antes, tira foto depois e manda para mim pelo Instagram ou manda para mim lá no grupo Orquideomania. Não tenha vergonha, tira foto do que estava errado antes, corrija e tira foto depois. Manda para mim, eu vou ficar feliz em ver que eu ajudei vocês de alguma maneira, tá? Tenha vergonha não, manda para mim. Beijo grande, fique com Deus. Deus proteja, guarde, ilumine a cada um de vocês. A vida de cada um de vocês, dos familiares, das plantinhas, dos animaizinhos.
é o que eu desejo. Tudo de bom, tá? Muita alegria, muita vida, muita paz para todos nós. Um beijo. Obrigada por estarem na minha casa, no meu quintal. Tchau.